com a repórter Camila Xavier. Olha, essa semana teve debate da PEC que envolve a escala 6x1, que ela foi aprovada lá na CCJ da Câmara. E está esperando aí agora a criação da comissão especial. Como a gente já disse, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele intensificou as críticas que ele tem feito ao Supremo Tribunal Federal. E, além disso, o presidente Lula esteve na Europa numa agenda focada em parcerias comerciais e cooperação, mas cheia de declaração importante. Camila, o que é que você destaca pra gente nessa semana que foi de feriado, mas não foi fácil? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o Agora Metrópolis. Pois é, foi uma semana bastante agitada, apesar do feriado. Decisões aí importantes que pautaram, né? Tanto essa semana e também vão repercutir durante a semana que vem. Começando pelo primeiro destaque que você trouxe, que foi essa aprovação da PEC 6x1 lá na CCJ da Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado por votação simbólica, foi considerada a sua admissibilidade, né, que o texto estava, então, de acordo com a Constituição, a legislação brasileira, e agora a gente aguarda, então, a criação dessa comissão especial para se começar a debater o conteúdo em si, o mérito do projeto. O Gumota tinha dito que destravaria tudo que vem dificultando, né, a criação dessa comissão até esta sexta-feira, para ela ter início dos trabalhos na semana que vem, mas a gente segue ainda aguardando. Isso porque existe uma dissonância, né, uma discordância em relação a quem assume a relatoria. O Gumota tem como seu favorito o Paulo Aze, que já foi relator desse texto lá na CCJ, mas a base do governo também tem outros nomes de preferência e agora a Câmara tenta ajustar esses interesses para já dar início à discussão, então, do mérito desse projeto. Além disso, como você destacou, Rafael, o presidente Lula esteve lá na Europa, passou tanto pela Espanha quanto pela Alemanha e terminou a sua viagem lá em Lisboa, em Portugal, onde ele teve uma reunião bilateral com o presidente de Portugal. Ele discutiu, né, temas de interesse aí da relação bilateral entre Brasil e esses países nos quais ele esteve, porque ele também teve outras reuniões bilaterais, mas durante essa viagem repercutiu bastante a questão do delegado Marcelo Ivo, delegado que foi convidado a se retirar de lá dos Estados Unidos depois de toda essa contribuição, né, da contribuição que ele deu para a detenção de Alexandre Ramagem, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Por conta dessa decisão do país, dos americanos, de convidarem o delegado a se retirar, então isso repercutiu bastante, né, aqui no Brasil e também ainda lá na Europa durante essa viagem do presidente Lula. Inclusive, o próprio Mauro Vieira chegou a se pronunciar durante essa viagem, disse que não havia fundamento para a declaração dos Estados Unidos de que o Brasil teria instrumentalizado a relação para poder prolongar perseguições políticas. Então, foi uma questão que repercutiu bastante e, como você falou, o presidente Lula aproveitou esse momento, né, utilizou também esse momento no qual ele fez alguns discursos, inclusive na cúpula voltada a discutir a democracia lá na Espanha, tratou sobre essas questões, falou, inclusive estendeu críticas ao presidente Donald Trump. Então foi uma viagem repleta aí de declarações bastante fortes do presidente Lula. Como a gente viu agora há pouco, né, aqui no programa, o STF julgou nesta semana a prisão do Paulo Henrique Costa, a confirmação da prisão que já havia sido determinada pelo ministro André Mendonça. Isso teve início, né, ali na quarta-feira e a finalização seria hoje, né, às 23h59, embora o STF já tenha formado essa maioria para confirmar a decisão do ministro André Mendonça, a gente aguarda até às 23h59, porque, tecnicamente, os ministros podem mudar de voto, o que raramente acontece, né, dificilmente acontece algo nesse sentido, mas eles têm esse prazo, já que o julgamento vem sendo feito em plenário virtual, então, num espaço, né, online, onde eles podem depositar os seus votos e os seus posicionamentos em relação aos temas. E
Aproveitando, né, Rafael, que a gente tocou nessa questão do Marcelo Ivo, a gente acompanhou, então, também aí durante a semana todo o desdobramento dessa questão do delegado da Polícia Federal, que contribuía para o ICE, o Serviço de Imigração americano, ele que já tinha a sua substituição prevista antes de toda essa confusão, essa discordância entre Brasil e Estados Unidos, mas que foi convidado, então, pelo país a se retirar. Na segunda-feira, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que revogou a credencial do servidor dos Estados Unidos que atuava aqui no Brasil em uma função semelhante a Marcelo Ivo lá, a função que Marcelo Ivo exercia lá nos Estados Unidos, né, era semelhante, então, à desse servidor que teve também as credenciais revogadas aqui no Brasil, depois da decisão dos Estados Unidos. E Marcelo voltou também ao Brasil nesta semana, na terça-feira ele saiu de lá dos Estados Unidos, chegou aqui na quarta-feira e também houve uma reunião, né, na terça-feira. A encarregada de negócios dos Estados Unidos foi chamada pelas autoridades brasileiras a conversar, a dialogar sobre toda essa questão. Então foi uma semana bastante marcada aí também pelo acirramento na tensão dessa relação entre Brasil e os americanos. Eu volto com você, Rafael. Muito obrigado, Camila Xavier. Olha, vamos voltar.